Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Wellington e sejam bem-vindos ao nosso canal. É um prazer receber você aqui todos os dias, 10 horas da manhã. É um prazer receber você aqui às 18 horas na nossa oração da fé e também estar com você aqui à meia-noite na oração abençoada, que eu tenho certeza que muita gente estão sendo abençoados através da nossa oração da meia-noite. E eu estou aqui para trazer uma palavra para abençoar a tua vida, trazer uma palavra que venha edificar a tua igreja, a tua casa, o teu ministério e a tua vida de maneira em geral. E o assunto que eu gostaria de abordar com você é sobre dons espirituais. Mas afinal de contas, o que seria dons espirituais? O que seria isso? Vamos entender o que significa dons espirituais. Irmãos, olha só, a palavra de Deus nos diz que quando Jesus ele estava aqui na terra, ele disse: olha, eu volto para o meu Pai, eu vou para o meu Pai e depois vou enviar o Consolador. Se eu não for, o Consolador não virá. Quem é esse Consolador? O Consolador é o Espírito Santo de Deus. E Espírito Santo, ele está aqui, vai ficar aqui permanentemente, até um dia, quando a igreja subir e ao encontro do Senhor dos ares, quando a igreja for morar lá no céu. Enquanto isso, o Espírito Santo vai ficar aqui conosco. E o papel do Espírito Santo é o quê? É consolar, é exortar, e a palavra do Espírito Santo, o Espírito Santo também vem para edificar a sua igreja. Então o Espírito Santo, ele tem um papel muito importante, tá? É bom que nós devemos entendê-lo de antemão, é que Deus está lá no céu, Jesus está lá no céu e o Espírito Santo está aqui no meio da igreja. E ele veio no dia de Pentecostes, quando a igreja estava reunida, fazendo aquele culto abençoado, e de repente a palavra do Senhor diz que ouviu-se um barulho e um vento veemente e impetuoso. Os irmãos, todo mundo está de olhos fechados, orando ali, buscando a presença do Senhor, quando de repente ouviu aquele barulho do vento e os irmãos abriram os olhos e olharam para ver o que estava acontecendo. Quando eles olharam, eles viram sobre a cabeça de cada pessoa uma chama como de fogo. O Espírito Santo veio desta forma e se estabeleceu no meio da igreja e vai ficar aqui, como eu já disse, até a volta do nosso Senhor. Tá? Irmãos, igreja sem o Espírito Santo não é igreja, é uma organização qualquer, organização social, é qualquer coisa, menos igreja. Para ser igreja é necessário que o Espírito Santo ele esteja presente aqui, porque o Espírito Santo é a vida da igreja. A igreja sem o Espírito Santo não acontece milagre, não acontece nada, não há conversão. A igreja pode até crescer por outros motivos, tá? A pessoa pode ir, porque é um lugar legal, né? Tem muita gente, canta aí, aquela coisa toda, mas é uma igreja morta, é necessário que haja a presença do Espírito Santo. Por que eu dei o rodeio? Eu rodeei um pouquinho para falar sobre o Espírito Santo. Eu fiz esse rodeio todo para dizer para vocês que os dons espirituais é concedido pelo Espírito Santo. É ele que dá esses dons. Sobre os dons espirituais, você vai encontrar em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo... 1 Coríntios, capítulo 12 e o capítulo 14. Então, os dons espirituais são esses dons que enfeita a igreja, que dá vida à igreja, que embeleza a igreja. Eu costumo dizer, é como se fosse uma noiva. A igreja é a noiva de Cristo, a Bíblia diz, tá? Só que quando uma noiva vai se casar, o que acontece? Você sabe o que acontece, né? Ela tem que ir bonita, né? Tem que ir toda enfeitada, com aquele vestido bonito, aquela grinalda, ela tem que ir impecável. E você observa quando eu até brinco com as pessoas, dizendo o seguinte: parece que a noiva é mais importante que o noivo, né? Isso é apenas
para nós descontrairmos, né? Dá a impressão que a noiva é mais importante que o noivo. Você já observou como é que é o casamento? No casamento, tá todo mundo esperando. Aí o noivo já tá lá na frente, ele entra, ninguém faz aquela reverência, faz aquele tumulto, faz aquela festa toda. O noivo fica lá paradão lá em cima no altar, junto com o pastor. Ou o padre fica quietinho lá. Gente, mas quando a noiva vem, começa a tocar aquela música, as pessoas ficam de pé, todo mundo começa, né? Então você observa a diferença, né? Irmãos, a igreja do Senhor é chamado de noiva, tá? E eu estou dizendo o seguinte, que a noiva, assim, aqueles aparatos todos, aquela coisa, aquela grinalda, aquela coisa bonita, fica meio sem graça. Imagina uma noiva entrando na igreja, sem aquela coisa, aquela vestimenta de noiva, simplesmente com um vestido simples. A noiva tem que sempre se destacar entre os demais. A pessoa mais bonita do casamento geralmente é a noiva, tem que ser a mais bonita, né? Então, a noiva assim, aquela coisa toda, e fica uma noiva sem graça. A igreja do Senhor Jesus também os dons espirituais que embeleza a igreja. Que dá aquela roupagem bonita na igreja. Os dons que é concedido pelo Espírito Santo. A Bíblia cita que há vários dons. Depois eu vou começar a falar um por um com vocês em outro vídeo. Existe dom de fé, existe dom de cura, existe dom de língua estranha, existe interpretação da língua estranha, existe o dom de profecia, né? Existe o dom de discernir espírito e tem uma porção de dons. A Bíblia cita aqui mais ou menos 12 dons, mas tem mais dons ainda. Mas os dons que embeleza a igreja, irmãos. A igreja, os dons para ornamentar a igreja. A Bíblia diz, eu estou falando tudo dentro de 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14. Depois você pode averiguar ali devagarzinho. Então, a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar os melhores dons. Nós temos que buscar os melhores dons. Mas o Espírito Santo é que vai dar o que for útil para a igreja. Aquilo que é útil, que o Espírito Santo vê que a igreja está precisando, é isso que o Espírito Santo vai dar, né? Minha esposa me perguntou o seguinte: pastor, quer dizer que nós temos que buscar os melhores dons e depois Deus vai dar aquilo, o Espírito Santo vai dar aquilo que acha que é conveniente? Então, não compensa pedir dons, né, que ele vai dar o que ele quer. Minha esposa citou isso na escola dominical. Eu falei, olha, nós temos que buscar os melhores dons. E outra coisa, os melhores dons são aqueles dons que é útil para a igreja. Se você está vendo que a tua igreja está precisando de um dom de cura, porque você está vendo que tem uma porção de pessoas doentes, ou que você também é aquela pessoa que vai no hospital, evangeliza e depara com enfermos, com muitos doentes. Então, naquele momento, o dom ideal para você é o dom de cura. Então, se você está vivendo nessa situação, você vai pedir a Deus, sabe o que? O dom de cura. E a Bíblia diz que Deus vai dar o que é útil para a igreja, o que é útil para você também. No caso aí, ele não vai dar outro dom a não ser o dom aquele dom que você está pedindo, que naquele momento é útil, que é o dom de curar. E tem o dom de cura, tem o dom de fé, e assim vai, tem vários dons. Nós devemos buscar os dons espiritual. Mas existe, eu já falei alguns dons aqui, mas existe o dom mais excelente. Existe o dom mais importante. Você pode me perguntar assim, pastor, qual é o dom mais importante? Mais importante. Qual é o dom mais importante? A Bíblia fala qual é o dom mais importante. Todos esses dons que é importante, mas existe um que sobressai a todos eles. Pergunta é, qual é o dom mais importante? O dom mais importante está em 1 Coríntios capítulo 13, que é o amor. A Bíblia diz que o dom é o amor. O amor tem dois papéis dentro da Bíblia, né? O primeiro papel do amor é um dom, e o amor também
parte do fruto do Espírito, né? Então, o dom, o amor é o dom e ao mesmo tempo também ele é parte do fruto do Espírito. Eu estou estudando sobre dom com você, mas depois que terminar, nós vamos trabalhar em cima dos frutos do Espírito. Isso é muito interessante. Eu gostaria até de fazer alguma observação seguinte. Vocês sabiam que os dons espirituais o diabo pode imitar? Você sabia que o diabo pode imitar os dons? Ele pode curar, ele pode fazer um monte de coisa, né? Ele pode imitar, embora não é de Deus, é do diabo, mas ele pode imitar. Agora, o fruto do Espírito, geralmente ele não imita. O fruto do Espírito é o quê? Amor, paz, longanimidade, benignidade, não sei o quê. Aí tem esses frutos. Esses frutos, não tem como o diabo trabalhar em cima disso para tentar te enganar, porque isso aí, o fruto, isso aí faz parte da natureza da nova criatura, daqueles que estão na presença de Deus, né? Então esses frutos não conseguem. Agora os dons não. Quantas pessoas existem aí, falsos profetas, que curam em nome de Jesus, e a palavra ainda faz uma advertência para nós. Ele fala que nos últimos dias, ou tem acontecido direto aí, que a Bíblia diz que o diabo ele pode se transfigurar, ele pode aparentar como um anjo, um anjo de luz, tentando enganar, se for possível, enganará até os escolhidos. Ele usa toda a artimanha para demonstrar que é anjo de Deus, que é Deus que está falando, quando na verdade não é anjo de Deus, porque ele pode usar alguns dons aí para tentar enganar as pessoas. A pessoa está curando lá, está acontecendo isso, está tendo revelação em tal lugar assim, tá? Conclusão, muitas vezes nem de Deus é. Então é por isso que nós precisamos muito, né, do dom de discernimento do Espírito. Isso aí depois nós vamos trabalhar cada um deles. Mas de imediato nós temos que entender que os dons espirituais na igreja é necessário, é importante, nós temos que buscar os dons espirituais, porque os dons, a igreja fica mais bonita. Imagina, chega numa igreja e que fala assim, vamos naquela igreja que Jesus cura, olha, tem uma maravilha, né? Chega naquela igreja, vamos lá, porque Deus revela, cuidado com a revelação, tá? Depois vamos trabalhar em cima disso. A Deus revela, estou falando revelação verdadeira, tá? Que vem de Deus. Aquela igreja revela, aquela igreja Jesus cura, naquela igreja tem profecia, né, e tudo mais. Isso aí, pois, igreja, né, ela é enfeita. Agora vamos naquela igreja tem o quê? Tem cura? Não tem não. Lá tem o quê? Não tem nada, é só canta, o pastor prega aquela mensagem sem unção. Conclusão, a pessoa vai e não volta mais. Então, é muito importante os dons espirituais na igreja, que é concedido pelo divino Espírito Santo. Irmãos, eu vou largar aqui essa palavra, depois eu vou continuar abordando cada dom espiritual. E espero que até aqui você já tenha sido edificado com esta palavra. E depois você continua assistindo, isso aqui é um estudo abençoado. Continua depois com a gente aí no nosso canal e aprendendo, meditando na palavra de Deus. Irmãos, que Deus lhe abençoe, ficam todos na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.